Entre 1978 e 1991, um homem aterrorizou os Estados Unidos com crimes tão cruéis que até hoje desafiam a compreensão humana. Seu nome: Jeffrey Dahmer, conhecido como o Caníbal de Milwaukee. Mas, antes de se tornar um dos serial killers mais infames da história, Dahmer já carregava dentro de si sinais perturbadores, quase invisíveis para quem estava ao redor. Essa é a história completa de Jeffrey Dahmer. Sua infância, seus crimes, sua captura e o impacto que deixou para sempre. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960 em Milwaukee, Wisconsin. Por fora, parecia apenas mais um menino americano, mas dentro de casa a situação era bem diferente. Sua mãe sofria com problemas emocionais e vivia sob forte medicação. Discussões constantes marcaram o ambiente familiar. Jeffrey crescia em meio ao caos e à negligência emocional. Aos 4 anos, após uma cirurgia, ficou apático por meses. Aos 6, desenvolveu um fascínio estranho por animais mortos. Colecionava ossos, observava carcaças na estrada e fazia experimentos com restos de animais. Para muitos eram sinais de alerta. Para seus pais, apenas um hobby estranho. Quando adolescente, tornou-se isolado, tímido e alcoólatra precoce. Seu mundo interior começava a se distorcer. Em 1978, pouco depois de completar 18 anos, Dahmer cruzou o caminho de um jovem chamado Stephen Hicks, encontrado enquanto seguia viagem de carro. Eles conversaram, decidiram ir até a casa de Dahmer para passar um tempo e beber. Mais tarde, quando Hicks disse que estava pronto para ir embora, algo sombrio despertou em Dahmer. Ele tinha um medo profundo da solidão, um medo que tomou decisões por ele. Naquele momento, a situação tomou um rumo trágico, marcando o primeiro episódio de uma sequência de atos que, anos depois, chocariam o país. O que aconteceu a seguir permaneceu oculto por muito tempo, escondido dentro da própria casa de Dahmer. Era o início de uma história que só viria à tona 13 anos depois, revelando um dos casos mais perturbadores já investigados. Após o primeiro episódio que marcaria sua vida para sempre, Dahmer ingressou no exército. Mas sua dificuldade em lidar com a própria rotina e sua relação problemática com o álcool acabaram levando à dispensa. Ele passou por diferentes estados, tentou novos começos e chegou a viver com a avó, em Milwaukee. Mesmo assim, não conseguia encontrar estabilidade. Aos poucos, pensamentos cada vez mais distorcidos foram tomando espaço em sua mente, ligados à necessidade de controle absoluto e à fantasia de ter domínio sobre tudo ao redor. Durante esse período, Dahmer foi detido por comportamentos inadequados, mas suas ações não eram vistas como um risco maior pelas autoridades. Enquanto isso, seu lado mais sombrio se desenvolvia silenciosamente, longe dos olhos de todos. Em 1987, Dahmer voltou a se envolver em um episódio trágico. Naquele ano, Stephen Tuomi foi encontrado sem vida em um quarto de hotel, após Dahmer afirmar que havia perdido a consciência por longas horas devido ao álcool, e não se lembrava do que aconteceu. A partir desse ponto, suas ações seguiram um padrão sombrio. Ele convencia jovens a o acompanharem, levava-os até seu apartamento, e ali, cometia crimes que só seriam descobertos anos depois. Para tentar manter controle total sobre as situações, fazia registros fotográficos e tomava decisões que retiravam a liberdade e a vida de suas vítimas. Era um ciclo de comportamentos cada vez mais grave e oculto. Entre 1987 e 1991, Dahmer fez 17 vítimas, em sua maioria, jovens que viviam às margens da sociedade e que raramente recebiam atenção adequada das autoridades. O famoso Apartment 213, onde Dahmer morava, acabou se tornando o centro de uma investigação que chocou o país. Quando a polícia finalmente entrou no local, encontrou evidências que revelavam toda a extensão dos atos cometidos por ele. Documentos, registros fotográficos, objetos preservados e materiais usados para tentar ocultar seus crimes. Havia também indícios de que Dahmer planejava criar uma espécie de espaço ritualístico, usando itens retirados de suas vítimas. A revelação do que havia dentro daquele apartamento expôs ao mundo uma história de horror que se manteve escondida por anos. A captura de Dahmer ocorreu em 22 de julho de 1991. Naquele dia, Tracy Edwards, que conseguiu escapar de uma situação extremamente ameaçadora, correu pelas ruas pedindo ajuda, ainda com uma algema presa ao pulso. Os policiais o atenderam e seguiram com ele até o apartamento de Dahmer. Ao entrar no local, encontraram indícios claros de que algo grave vinha acontecendo ali. Dahmer não tentou fugir, não discutiu e não apresentou resistência. Apenas admitiu suas ações com uma calma que impressionou até os investigadores. A partir desse momento, todo o caso veio à tona, chocando o país. No julgamento, Dahmer declarou que suas ações eram motivadas por pensamentos distorcidos e pela tentativa de exercer controle total sobre as situações que criava. Ele explicou que vivia preso em fantasias que haviam perdido qualquer limite. Após a avaliação,
O tribunal considerou que Dahmer tinha plena capacidade para responder por seus atos. Foi condenado a 15 penas de prisão perpétua, somando mais de 1.900 anos, atrás das grades. Uma sentença que refletia a gravidade de tudo o que havia sido revelado. O caso Dahmer mudou profundamente a forma como o público enxerga investigações criminais, revelando falhas estruturais e mostrando como determinados grupos sociais, especialmente minorias, muitas vezes não recebiam a atenção necessária das autoridades. A história também trouxe à tona debates importantes sobre saúde mental, protocolos policiais, preconceito institucional e a importância de identificar comportamentos de risco antes que se agravem. Até hoje, o nome de Jeffrey Dahmer permanece como um símbolo das consequências trágicas que podem surgir quando sinais de perigo são ignorados, e como a sociedade precisa estar preparada para evitar que situações assim se repitam. E essa foi a história completa de Jeffrey Dahmer. Se você gosta de casos reais e análises profundas, inscreva-se, deixe seu like e comente qual caso deseja ver no próximo vídeo. Até a próxima investigation.